Começou no ano passado, mas este ano nós estamos acompanhando um movimento lamentável de demissões em massa nos gigantes da tecnologia, né? Ou seja, a Meta, que é proprietária de Facebook e Instagram, o Google, a Amazon, Microsoft, demissões em massa. E o Zuckerberg, que é o principal acionista, fundador, criador, um dos criadores, né? E o principal executivo da Meta, anunciou anteontem mais uma leva considerável, 10 mil trabalhadores foram demitidos. E ele acrescentou, ao contrário do que muita gente tenta vender na feira, né? Não, isso é passageiro e tal, logo, logo eles vão precisar recontratar. Ele foi sincero e disse que boa parte desses postos de trabalho não serão reabertos. Ou seja, não haverá mais vagas em vários setores, até porque, independentemente de demanda maior, demanda menor, economia mais ou menos saudável, a tecnologia vai substituir essa mão de obra. E é um movimento que não está restrito à Meta, porque outras grandes empresas já anunciaram um movimento semelhante, estão demitindo em massa. Nós estamos falando já em centenas de milhares de pessoas que perderam o emprego. Muita gente tenta entender a causa desse fenômeno e fica aberto o debate se é algo passageiro, se é algo temporal, ou se, de fato, isso que disse o Zuckerberg o que ele afirmou, o Zuckerberg, se isso vai se alastrar como fenômeno geral. E provavelmente sim, porque, segundo ele, para 5 mil postos atualmente vagos, certamente não haverá mais contratação. Acabou. Não haverá contratação para esses postos de trabalho. 5 mil. Mas isso provavelmente será um fenômeno que atingirá muito mais postos de trabalho. E interessante que os primeiros afetados são do Departamento de Recursos Humanos da Meta. Mas será um problema específico na Meta? Não. Ela pôs fim a uma onda de contratações que também essa onda aconteceu em outras grandes empresas de tecnologia durante a pandemia. Houve uma demanda gigantesca, eles contrataram muita gente, admitem que muitas vezes até sem uma observação rigorosa de currículos, etc., porque havia pressa em contratar gente para trabalhar nesses postos que se tornaram fundamentais diante de uma demanda crescente e urgente. É para hoje. Você não pode falar, não, vou contratar aqui 4 meses. Não, não. Eles tinham de contratar. E o cofundador do Facebook, ele havia alertado no mês passado que 2023 deve ser o ano da eficiência para a Meta e que iria se concentrar em obter uma organização mais forte e ágil. O que ele chama de organização mais forte e ágil? Demitir 21 mil trabalhadores? E haverá mais, porque ele já demitiu 21 mil. E haverá mais. Esses 10 mil anunciados na terça-feira, isso aí é a última leva, é a última fornada. Mas haverá mais demissões e já são 21 mil anunciadas e confirmadas pela Meta. E ele diz que a decisão é justificada pela necessidade de tornar a empresa melhor e melhorar os resultados financeiros em um ambiente difícil. Aqui ele foi mais sincero, um ambiente difícil e quer melhorar o resultado financeiro. Não venha com esse papo de que quer tornar mais ágil e tal.
não é? Eles querem garantir, no mínimo, a margem atual de lucro e, de preferência, até por pressão dos acionistas, aumentar o lucro líquido. E aí, sobra para quem? Para os trabalhadores. Claro que é preciso insistir nisso, não é um problema restrito a uma empresa, não é um problema restrito à Meta, né? Que é um nome até recente, né? Que foi dado aí para a empresa que controla Instagram e Facebook. O fato é que 23 começou com essa confirmação de uma tendência que já havia no ano passado. Uma série de cortes gigantescos, em massa. Demissões de funcionários nessas empresas gigantes. E vale notar que Amazon, Microsoft, Google estão nesse mesmo movimento. A Amazon abriu a lista. No começo do ano, foram 18 mil funcionários demitidos só de janeiro para cá. 18 mil na Amazon. Mas isso já havia começado em 2022. E então, eles disseram que a previsão era que houvesse aí uma dispensa em massa. Só que em relação à projeção inicial, eles falavam em 10 mil. Já foram 18 mil em 2 meses e meio. O fato é que ela terá aí 5 dígitos a menos de trabalhadores até o final do mês de março. A Microsoft, fundada pelo Bill Gates, vai demitir em breve 10 mil funcionários. Isso aí equivale a 5% da força de trabalho. É muita gente. E é bom lembrar que em outubro do ano passado ele já havia demitido 1.000 pessoas. E em breve serão 13 mil, 15 mil. No caso do Google, serão 12 mil funcionários a menos. E aqui é no mundo inteiro. Não é algo que se limitou aos Estados Unidos, onde estão as sedes dessas grandes companhias. No Brasil, inclusive, gente foi mandada embora, gente que trabalhava no Google, entrou nesse pacote aí que atingiu 12 mil trabalhadores. É um pouco mais de 6% do quadro global da Google. Há outras gigantes aí com corte de 7 mil pessoas, 9 mil pessoas. No Brasil, a PagBank, PagSeguro, foi a primeira a entrar nesse movimento com uma demissão de 7% do quadro de empregados, 481 trabalhadores. E é bom lembrar que estamos falando aí de empresas grandes aqui no Brasil. A startup de soluções de identidade digital, EdTech, também diminuiu sua força de trabalho com um corte de mais de 100 pessoas, o que equivale a 10,5% do total. Bom lembrar que é uma empresa que vale mais de $1 bilhão, né? Está naquela classificação, naquela parte da prateleira ali das empresas que valem mais de $1 bilhão. A Peer, startup, que trabalha com seguros, também cortou gente, algo em torno de 39% do quadro de funcionários. Inclusive aqui no Brasil houve uma análise equivocada, associando essas demissões a problemas internos. Não, essas decisões, elas ocorrem em escala mundial. E as decisões referentes às gigantes de tecnologia foram tomadas lá, nas suas sedes. Né? Quase todas têm sede na Califórnia. E entre as causas
Primeiro, eles falam em readequação porque contrataram muita gente durante a pandemia. Se você olha assim, você fala, bom, é natural. Da mesma maneira que acontece numa loja de varejo, que em certos momentos do ano contrata mais gente, porque a demanda é maior, no Natal, em certas datas em que há muito mais vendas, né? Há uma concentração de vendas. Então, os trabalhadores temporários e tal, você pode transferir esse mesmo fenômeno para o que acontece numa gigante de tecnologia. A demanda cresceu extraordinariamente durante e por causa da pandemia, durante a pandemia e por causa da pandemia. Então, durante a pandemia, eles correram atrás de mão de obra e agora a situação é outra, a realidade é outra, então eles fazem uma readequação. Mas não é só isso, e aí é que está. Há pelo menos 3 pontos muito importantes. Primeiro, que eles imaginavam que, independentemente de novos comportamentos sociais em relação à tecnologia e às redes sociais, independentemente disso, o que aconteceu durante a pandemia, o fato de ter sido durante a pandemia e por causa da pandemia, não significava automaticamente, inevitavelmente, que, mudado o cenário, esses trabalhadores seriam demitidos. Porque não estamos falando da volta ao comportamento social anterior à pandemia, mas de um comportamento social que passa a ter muitos elementos que decorrem da pandemia. Muitos comportamentos sociais mudaram, inclusive alguns definitivamente. É o caso do trabalho à distância, né? Que era algo isolado, ocasional, e hoje transformou-se inclusive em ferramenta de empresas. Há empresas brasileiras, por exemplo, que contratam determinado consultor na Índia. Só que o cara não tem de pegar um avião para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Recife. Ele trabalha de lá de Nova Delhi, trabalha à distância. E esse é um exemplo do que está acontecendo no mundo. Empresas americanas que têm colaboradores japoneses, australianos, empresas inglesas que têm colaboradores indianos, paquistaneses e que trabalham à distância, não vão até lá. Essa é uma mudança definida, é uma mudança consolidada, cristalizada já. Isso não voltará atrás, não é algo ocasional. Porque isso teve um impacto positivo para as empresas, essa possibilidade. E isso demandou mais tecnologia, etc., mas também mais gente na internet. E as redes sociais, ao contrário do que esse cenário de demissões pode indicar, na verdade o negócio todo é muito rentável. E todas elas têm projeções de crescimento, de faturamento e de lucro. Porque, para se ter uma ideia, um levantamento da Gartner indica que o setor de tecnologia investirá, durante este ano, em 2023, 4 trilhões e meio de dólares. 4 trilhões e meio de dólares. Ora, essa fortuna, né, maior do que o PIB, mas da maioria esmagadora dos países, essa fortuna não é investida, não seria investida num negócio que estivesse andando para trás, que estivesse, inclusive, tendo dificuldades para se manter, para manter a margem de lucro, para manter o faturamento, nada disso. E esse número espantoso, né, 4 trilhões e meio de dólares em 2023, ele é maior do que o de 2022, mas só 2,4% maior.
Ou seja, já houve um investimento trilionário no ano passado. E a tendência é que os gastos corporativos em TI sigam fortíssimos, mesmo com inflação, mesmo com risco de recessão nos Estados Unidos, que é o principal mercado em termos de movimento financeiro. E alguns mercados são especiais, né? Além dos Estados Unidos, a China, que tem um crescente envolvimento da sociedade com a tecnologia, com as redes sociais, com a internet. E o Brasil. O Brasil é um dos mercados mais interessantes nesse mundo tecnológico. E não só em termos de redes sociais, não, mas de envolvimento com inteligência artificial, com novas possibilidades tecnológicas. O Brasil é um país de ponta, do ponto de vista dessas grandes corporações, um país de ponta para o consumo dessa infinidade de produtos tecnológicos, virtuais. Não é só rede social, não, é muito mais que isso. Muito mais. Mas, esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles encontraram, por outro lado, uma economia física, material, real, num processo de recuperação muito menor do que se previa em 2021, por exemplo. Quando todo mundo diz, ó, encerrada a pandemia, haverá um boom de crescimento, de reinvestimento, de geração de empregos. E não está acontecendo isso. Nos Estados Unidos, no mês passado, o custo de insumos industriais caiu. Você olha isoladamente essa informação, fala que boa notícia, está mais barato. Por que está mais barato? Porque há menos demanda. A demanda caiu, inclusive do consumidor. E é bom lembrar que nos Estados Unidos, o consumo responde por 2/3 do produto interno bruto, que é o maior da Terra, né? Individualmente é o maior produto interno bruto do mundo. Então, 2/3 advém de consumo, e houve uma queda no consumo. A Europa, com aqueles crescimentos, quando há algum crescimento econômico, aquele crescimento de tartaruga, né? Aquele movimento de tartaruga lento, quase não sai do lugar, economias frágeis. A economia do Reino Unido, que durante mais de uma década era uma exceção nessa lentidão do crescimento europeu, está agora numa crise tremenda. Não é por causa do Brexit, não. É que a Inglaterra, na verdade, está sendo reduzida, ela, a União Europeia, a Austrália, o Canadá, estão reduzidos à condição de vassalos de Washington. Isso mexe com a pujança econômica. Além dos gastos que são impostos no âmbito da OTAN, são impostos pelos Estados Unidos em razão da guerra na Ucrânia. Mas são economias fragilizadas, inclusive a mais poderosa da Europa, que é a economia alemã. Então esse cenário não era o esperado pelos gigantes de tecnologia. E por fim, um terceiro aspecto. E isso ocorre em diversos setores da economia. A maneira como as empresas, muitas delas, inclusive as grandes corporações, ou principalmente as grandes corporações, enxergam o trabalhador. Não entendem, preferem não entender, que cada um daqueles trabalhadores participou, enquanto ele esteve ali, participou de maneira importante, senão não estaria ali, da produção de riqueza. Essas empresas não estão em crise. Essas empresas não estão saindo de lucros extraordinários, extravagantes, para um período de recessão. O negócio delas tem uma perspectiva formidável, elas sabem disso. Mas
adventos circunstanciais e descobertas tecnológicas, isso para eles acontece de manhã e de tarde, né? Inovações tecnológicas, é com isso que eles trabalham, levam a demissões em massa, como se ali estivesse uma cadeira, uma mesa, algo que era útil e não é mais. Desconsiderando, isso é um princípio, isso está tão incrustado hoje na mentalidade, principalmente ocidental, que todo mundo acha natural. Acha que demissões em massa, quando você tem um setor em crise, é óbvio, não tem jeito. Se você está para fechar, se o negócio está se inviabilizando, como é que você vai manter os trabalhadores? É preciso liberá-los, não é? O negócio está indo para o espaço. Mas um negócio em expansão, com lucros cada vez maiores, com investimento na casa de 4 trilhões e meio de dólares, neste ano, só neste ano. Não há nenhuma crise, nenhuma grande sombra. O que há é basicamente o seguinte: nós podemos ganhar ainda mais dinheiro, porque temos mais tecnologia à disposição, com menos gente. Então, inventamos aqui um discurso de readequação, de tornar a empresa melhor. Melhor para quem? Os lucros continuarão e continuariam com ou sem as demissões. Mas as demissões aceleram a obtenção desses lucros e as demissões resultam dessa ideia de que ali estava algo descartável. O conjunto de trabalhadores sendo visto como algo descartável. E se amanhã eu não precisar de nem sequer um, bastando-me o equipamento, a tecnologia, e é óbvio, antigamente a gente ainda dizia, bom, vai ficar pelo menos um para apertar o botão ali. Não vai precisar. Não vai precisar. A inteligência artificial dispensará qualquer desses movimentos mecânicos numa corporação como essa. E não serão reabertos. E as pessoas diziam, a mão de obra que a tecnologia substituiu, ela será realocada para a própria indústria da tecnologia. Como lá atrás a máquina a vapor levou à demissão de milhares de mulheres que trabalhavam nos teares, né? Com os teares mecânicos. Como depois levou à demissão de milhares de trabalhadores nas gráficas, porque já não eram necessários, a máquina iria substituí-los. Onde havia 5.000, ficavam 50. E isso é um processo permanente em todos os setores. Tá? Mas a ideia, o discurso era calma, todos irão se beneficiar. A tecnologia nos dará mais tempo para o lazer, para a cultura, para o enriquecimento espiritual, para que possamos usar o tempo como bem queiramos e teremos trabalho exatamente na indústria da nova tecnologia. Essas demissões em massa mostram que não. Grande parte desses postos de trabalho desaparecerão para sempre. E, além disso, um último aspecto, que essas empresas, com seu gigantismo econômico, capazes de um investimento na casa, repito, de 4 trilhões e meio de dólares, que tenham hombridade para enfrentar os censores. E nos Estados Unidos, estamos falando do Partido Democrata, de grande parte da imprensa, das corporações de imprensa, que querem censura, não do que é ilegal, não do que é nocivo, querem censura do pensamento que não seja aquele que prevalece hoje nesses grupos. Já que demissão não é um problema moral para essas empresas, que pelo menos
a defesa da liberdade seja um motivo suficiente para que elas resistam a essas pressões. Danilo.